O medo nos envolve, principalmente quando a gente enfrenta uma situação que a gente não sabe muito bem como lidar com ela. O medo às vezes chega quando um diagnóstico vem e você vai depender dos médicos, do remédio, de uma cirurgia, e verdadeiramente você não tem domínio daquela situação. O medo bate quando um filho se envolve com drogas, se envolve com coisas erradas, com vícios, porque a gente vê a iminência de sofrimento e morte para o filho, mas a gente não tem como decidir por ele sair daquilo. O medo bate quando há uma grande perda financeira, porque a gente não quer diminuir o que a gente oferece para a família, a gente não quer perder algumas coisas que a gente se habituou. Quando vem uma grande perda financeira, às vezes bate medo de não conseguir estabilizar de novo o sistema financeiro da nossa casa. Enfim, são muitos momentos que trazem medo. O grande segredo diante do medo é a gente confiar em duas coisas. Primeiro, Deus nos ama. Se eu me sinto amado, se eu sinto que Deus está comigo, se eu sinto que Deus está a meu favor, que Deus cuida de mim, que Deus tem promessas na minha vida, que Deus tem sonhos na minha vida, que Deus não vai deixar nada acontecer comigo que fuja da sua vontade, porque se eu ando com Ele, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, vai se revelar a mim. Se eu confio que Deus me ama tanto a ponto de mandar o seu Filho morrer numa cruz por mim, e o que mais Ele precisasse fazer, Ele faria por mim. Se essa convicção do amor de Deus é muito grande, eu já começo a diminuir meu medo. Mas uma segunda coisa que faz a gente diminuir o medo é a gente acreditar que Deus continua no controle e tem todo o poder. Deus continua no controle e Ele tem todo o poder. Se Ele quiser, Ele muda uma situação da noite para o dia, do dia para a noite, de um minuto para o outro. Quando eu começo a acreditar verdadeiramente que, por mais desesperador que seja o momento, que Deus está no controle e que Ele tem poder para reverter, isso vai me tirando o medo. Enfim, o medo é falta de duas coisas fundamentais: se sentir amado e confiar no poder de Deus. E aí quando alguém fala, mas eu preciso me sentir tão amado e eu preciso acreditar nesse controle, nesse poder de Deus sobre tudo, eu quero ler para você um texto, Lucas capítulo 12, versículo 7. Diz assim: até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Olha o que a Bíblia diz, que até os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados. Algumas pessoas pensam que Deus nem as conhece pelo nome. A Bíblia diz que Deus não só sabe o nome, que Deus sabe as histórias, os medos, os traumas, as dores, as feridas, os sonhos, sabe dos fracassos, sabe das ansiedades, das doenças,
das questões mal resolvidas e sabe até quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Por mais que em alguns momentos pareça que Deus está calado e que Deus não está nos ouvindo, a Bíblia diz que Ele continua te vendo, te conhecendo, te amando e esperando que você tenha as decisões certas para que Ele venha sobre você com as respostas certas. Será que você consegue perceber Deus tão próximo assim de você? Será que você consegue perceber Deus tão apaixonado assim por você? Será que você consegue confiar que Deus está no controle efetivamente de todas as coisas? Será que você consegue ter a convicção de que não há situação complexa, situação impossível, não há situação inatingível para Ele? Tem coisas que não seriam resolvidas por quaisquer forças e dinheiro que a gente tivesse. Aliás, existem coisas que Deus já resolveu na sua vida, que seu potencial, seu dinheiro, seu network, nada resolveria. Só tem um problema, você não notou que foi o poder de Deus. Tem situações, por exemplo, de um homem que pega a estrada todo dia, ele é caminhoneiro, e ele passa por estradas todos os dias, por milhares e milhares de carretas lotadas, pesando muitas e muitas toneladas, e bastaria um pequeno deslize no volante de uma carreta dessa para que um acidente fatal acontecesse. Mas essa pessoa não consegue perceber que Deus blindou sua vida ao longo da estrada. Quantas pessoas que deixaram de fazer uma sociedade que queriam fazer, por algum motivo não deu certo, e elas acham que foi o acaso. Não foi, foi Deus te blindando. Quantas vezes alguém te alertou de alguma coisa, você estava quase tomando uma decisão, alguém te alertou de alguma coisa assim de forma inesperada, num lugar que você nem imaginava que encontrou essa pessoa. Era Deus mandando um recado para você, mas você não viu. Então, por isso, você começa a desconfiar de que Deus te ama e que Ele está no controle. Mas eu te afirmo, Ele te ama e Ele está no controle. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Que Deus te abençoe. Se inscreve no canal, toca no sino para todo dia receber notificações e, por favor, manda o link desse vídeo para todo mundo. Até amanhã.